oportunidade também que eu vou partilhar com vocês um verso do Bhagavad Gita e a gente vai conversar um pouco nesse nosso primeiro programa de domingo do ano de 2024. Para quem tiver o Bhagavad Gita com vocês, ou através, ou fisicamente, ou no seu celular, a gente vai ler o capítulo 20, verso 20 do capítulo 12, perdão. É o último verso do capítulo 20 que trata do serviço devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lendo Srimad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 12, verso 20. Só uma pergunta, alguém está aqui vindo pela primeira vez hoje? Não sejam muito bem-vindos. Então, eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer a leitura em sânscrito, vamos fazer a tradução palavra por palavra e depois a gente faz a tradução do verso como um todo para contextualizar sobre o que está sendo tratado. Então, vamos lá. Yetu dharma mritamidam yatoktam pariushupasate Shradadana matparama bhataste vame priyaha. Fazer a tradução palavra por palavra. Ye, aqueles que tu, mas dharma, da religião, amritam, néctar, idam, este, yatha, como, yuktam, uktam, perdão, uktam, dito, pariupashate, ocupam-se completamente, Shradadanaha, com fé, Mat Paramaha, aceitando-me, o Senhor Supremo como tudo, Bhakta, devotos, eles, Ativa, muitíssimo, me, Priyaha, queridos. Então, a tradução contextual é essa. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muito queridos por mim. Significado dado por Sua Divina Graça a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Neste capítulo, do verso 2 até o final, de Mai Avesya Mano Yeman, fixando a mente em mim, até Yetu Dharmamritamidam, esta religião, a ocupação eterna, o Senhor Supremo explicou os processos do serviço transcendental mediante os quais alguém se aproxima dele. Tais processos são muito queridos ao Senhor e ele aceita o devoto que se ocupa neles. Arjuna questionou quem é o melhor, aquele que se ocupa no caminho do Brahman pessoal ou o que se ocupa no serviço pessoal à Suprema Personalidade de Deus. E o Senhor lhe respondeu tão explicitamente que não resta dúvida de que o serviço devocional à personalidade de Deus é o melhor de todos os processos de compreensão espiritual. Em outras palavras, neste capítulo, define-se que, através de boa companhia, a pessoa desenvolve apego ao serviço devocional puro e, desse modo, aceita um mestre espiritual genuíno e, através dele, começa a ouvir, cantar, observar os princípios reguladores existentes no serviço devocional com fé, apego e devoção.
e assim se ocupa do transcendental serviço ao Senhor. Este capítulo recomenda esse caminho. Portanto, não há dúvida de que o serviço devocional é o único caminho absoluto para a autorrealização, para a compreensão da suprema personalidade de Deus. A concepção impessoal acerca da suprema verdade absoluta, como se descreve nesse capítulo, só é recomendada enquanto a pessoa não se rende à autorrealização. Em outras palavras, se alguém não tem a oportunidade de associar com um devoto puro, a concepção impessoal pode ser benéfica. Na concepção impessoal sobre a verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultado frutivo, medita e cultiva o conhecimento para compreender o espírito e a matéria. Isso é necessário para quem não está em associação com um devoto puro. Felizmente, se alguém desenvolve diretamente o desejo de se ocupar em consciência de Krishna, praticando o serviço devocional puro, não lhe é necessário se submeter a melhoramentos graduais na compreensão espiritual. O serviço devocional, conforme é descrito nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, é mais apropriado. Ninguém precisa se preocupar com os artigos necessários à sobrevivência, porque, pela graça do Senhor, tudo se efetua automaticamente. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Bom dia. O capítulo 12 inteiro ele fala sobre o quão precioso é o serviço devocional. Eu escolhi o último capítulo, o último verso do capítulo, porque ele simplesmente é como se fosse o fechamento, o resumo de tudo o que deve ser dito. O capítulo 12 é um capítulo pequeno, que trata de aspectos da rendição ao serviço devocional. Entretanto, no comentário da Srila Prabhupada, houve um aspecto muito interessante, que é o momento em que Prabhupada fala da busca pela associação a um devoto puro e, de uma maneira geral também, na associação congregacional. E eu achei muito especial escolher esse verso e esse momento, exatamente porque nós estamos reiniciando um novo ano de associação. Krishna, como autossatisfeito, como muitas vezes digo, ele não necessita de nada. Mas eu, na minha informalidade, eu sou uma pessoa muito informal na maneira como eu me relaciono. Informal não significa negligente. Mas eu brinco de dizer que Krishna, ele é o cara que quer ser visto. Ele quer, eu digo, ele é ser mostrado, né? Eu brinco de dizer isso porque ele oportuniza ser enxergado, ser percebido, e ele oportuniza das mais diversas maneiras que nós nos conectemos a ele. Se a gente pegar, se cada um de vocês se enxergar no seu histórico para trás ou no seu momento atual, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir a algumas pessoas pontualmente que me respondam essa pergunta sem muito floreio, assim, se possível com uma palavra, aquela história assim, a primeira coisa que te veio à cabeça. Paramakaruna Ji, o que te fez ir ao templo a primeira vez e ir a segunda? Primeiro foi assim, convite. Assim, o que é que fui convidar, tá lá, vou ver, né? Mas a segunda, que é a mais importante, voltou por quê? O desejo de conhecer mais. Certo. Bonito, né?
Dani, que foi que te fez? Foi o convite, né? A primeira vez foi todo mundo foi um convite, mas ele queria. Não, Foi não? foi curiosidade. Curiosidade, né? Pessoal, olha, não sintam vergonha em dizer, porque eu sou do templo, vamos lá que eu vou contar pra vocês, que a minha primeira ida ao templo foi assim, cara, era final de tarde de domingo, vamos lá nos Hari, que eles servem uma comida mó barata, é na faixa, de graça. Muita gente foi ao templo a primeira vez por causa de um convite desse, dizendo, pô, saí da praia, tomei um banho, tô com uma preguiça de fazer o jantar, vamos lá nos Hari. Porque antigamente a programação de domingo acontecia finalzinho da tarde, começo da noite. Outras pessoas, por exemplo, me diziam, Nando, o que é que te faz voltar todo domingo ao templo hoje? No começo foi um convite assim, papai e mamãe arrastaram pela mão, né? E durante muitos anos, talvez chegou um tempo que vocês disseram, lá vai de novo, quero não. Mas o que é que te faz hoje voltar para o templo? O que é que te atrai na relação com Krishna? Onde é que ele te pegou? Atualmente, eu diria que o Kirtan. É o Kirtan, é tocar os instrumentos, é cantar, não é isso? Fábio Prabhu, o que é que ele traz ao templo? O que levou ao templo a primeira vez e o que é que ele traz hoje? Misericórdia Suprema. Cada um vai encontrando aquele seu jeitinho. E esse seu jeitinho é onde Krishna te pegou. É a comida gostosa, é a misericórdia, é cantar, é tocar. Cadê minha comadre? Danandinho, o que é que te faz voltar? Não é a mamãe não, né? Hoje já não é mais não é a mamãe. Eu gosto muito de cantar e as aulas. E as aulas, olha, cada um. Então, tem gente que se atrai pelos livros, que são o presente máximo que a Prabhupada nos deixou. Tem gente que se atrai por cantar. Tem gente que adora ficar em casa lá no seu cantinho cantando japa. E vai e canta Hare Krishna diversas vezes. Tem gente que vai e vem pela caçada que é boa, ó, pessoal. Não vou mentir não, eu continuo. Tanto é que eu não só gosto de vir comer a praçada, tomar a praçada, o alimento que é preparado aqui. Eu gosto de fazer também. Tem gente que se encontrou trabalhando dentro das cozinhas nos festivais. Quase todo mundo aqui conhece a minha história. Por que que eu voltei no segundo programa no templo? Porque no meu primeiro programa no templo, na verdade eu conheci os devotos, aquela história de vamos comer uma comida boa, foi em 1991. Mas em 2006 eu fui convidada novamente para ir. E quando eu cheguei lá, querendo ser uma moça educada, eu perguntei, tem alguma coisa que eu possa ajudar? E me apresentaram uma pia cheia de panelas. E aí um detalhe sobre mim é, eu detesto lavar louça. Não suporto. Mas eu fui sendo aquela filha, o povo se oferece ajuda. Então me deram uma coisa para você ajudar, faça, minha filha. Lavei as panelas e eu adorei lavar aquelas panelas. Que felicidade! E a minha curiosidade foi aguçada do por que eu me senti tão feliz lavando essas panelas? Já que eu não gosto de lavar panela, não gosto de lavar nem prato, mas panela. E não é panelinha, né? É panela de responsa. E fui voltando. E aí já se vão, de 2006 para cá, é só fazer as contas, né? Eu vou fazer 15 anos agora no final do ano, mas tem alguns anos que eu já frequento. Então, o serviço devocional, servir a Krishna, se relacionar com Krishna, ele nos oferece diversas, inúmeras oportunidades. E a partir do momento em que você avança e experimenta a doçura de estar feliz lavando panelas, a doçura e a felicidade de tocar e cantar, de cantar, de tocar, de assistir aulas. À medida que você sente a sua curiosidade aguçada, à medida que a praçada é boa e você diz, poxa, estava melhor que o domingo passado, vamos ver o que eles vão aprontar nesse domingo agora. Você vai se conectando com algo que é muito delicado e que é muito sutil. Você se conecta com Cristo. Porque todos esses artifícios, uma aula bem dada, uma praçada bem feita,
um bhajana, um kirtan bem tocado, alegre ou muito emotivo, sensível, te faz pensar em Krishna, te faz se conectar com essa, estabelecer esse laço, esse vínculo muito delicado, que você durante muito tempo pode nem perceber, mas que quando você se der conta, ele está lá, acontecendo. Só que existem os desafios nesse seu processo. Estar associado com um devoto puro, estar associado, encontrar um mestre espiritual fidedigno, impõe desafios, porque nós estamos condicionados a esse mundo material. E às vezes a gente acha que estar associado com as pessoas se tornar amiguinho, coleguinha, e ser tudo bem, e tá tudo legal sempre. Porque às vezes quando nós chegamos a um templo, nós encontramos pessoas que já estão ali mais experientes do que nós, e a gente coloca nas costas dessas pessoas o peso da perfeição que nós esperamos de quem nos recebe no templo. Mas na verdade nós estamos no mesmo barco, enfrentando os mesmos desafios, cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo todos nós no mesmo quadrado, que é uma existência material com grandes desafios coletivos e desafios individuais. Entender que servir a Krishna, se conectar com ele, nos pede também a força da associação, a força desse encontro congregacional, porque nos tornamos, Chaitanya não está aqui, mas é a cara dele dizer, juntos somos mais fortes. Nós, enquanto congregação, quando nos unimos e quando trabalhamos em conjunto, nessa onda de inspirar o serviço devocional uns nos outros, nós nos tornamos mais fortes, nós nos amparamos reciprocamente. Então, como estabelecer essa conexão de serviço a Krishna? E aí eu tenho uma outra pergunta para fazer. No que estar associado congregacionalmente para nós significa servir a Krishna? Parama, tu dá um help ou alguém que queira dizer o que é? Por que servir aos devotos? Por que nos associar é servir a Krishna? Faz de novo, pergunta o que está associado. Por que a associação devocional? No que ela representa serviço devocional? A associação, nós estamos aqui reunidos. O que é que nos faz estarmos aqui juntos servindo a Krishna? E o que servir aos devotos representa serviço a Krishna? Acho que o principal da associação, especialmente para quem está chegando, né? Porque Srila Prabhupada ele nos explicou para que a gente entendesse o nosso serviço de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Então a associação ela tem diversos níveis, né? Então, para quem está chegando, a associação ela é muito importante, né? Porque ela nos dá a oportunidade de, com os devotos que já têm experiência, nos envolver diretamente no serviço devocional, porque de outra forma não seria possível. É aquilo que é o educar, é o aprender pelo exemplo. É estar conectado com o exemplo daquele que já está lá. Existe uma outra vertente que é nós, devotos, já não tão novatos, já não tão inexperientes, nos associarmos entre nós, servirmos uns aos outros de maneira amorosa. Quem está mais adiantado nesse caminhar, escuta muito do cultivo do espírito Dasa Anudasa, de servir ao servo de Krishna. Porque nada agrada mais a Krishna do que você servir a um servo dele. O serviço, Krishna é como se ele dissesse assim, olha, tá, você me ofendeu, você vacilou comigo,
Mas não mexa com os meus, não. Não mexa com os meus amigos. Afinal de contas, ele protege irremediavelmente. Ele olha muito afetuosamente aos seus devotos. Se vocês prestarem atenção e tiverem a oportunidade de correr à vista, lendo verso por verso, os poucos 20 versos do capítulo 8, do capítulo 12, vocês vão ver que muitos versos, diversos desses versos, terminam dizendo: me é muito querido para mim. Krishna fala sobre várias coisas onde ele diz: se você fizer isso, aquele que faz isso me é muito querido, é muito especial para mim. Então, na verdade, esse cultivo dessa relação de amor, comportamento, a força da associação devocional, ela transcende, ela ultrapassa a minha identificação material e a minha simpatia por um ou por outro. Ela vai além disso. Servir a um devoto, servir a uma entidade viva, servir a um indivíduo com atitude amorosa, não significa dizer que você tem uma identificação, que você se identifica, que você tem simpatia por aquela pessoa. Mas significa dizer que você enxerga naquela pessoa uma alma espiritual plena de bem-aventurança eterna e com todas as qualidades. Todos temos por sermos emanações ou sermos parte da criação divina que é de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. A ISKCON, a nossa sociedade, ela tem grandes ambições de se espalhar, de seguir aquilo que Chaitanya Mahaprabhu disse, de se espalhar e chegar a todas as vilas e cidades, chegar a todas as pessoas. E a força da possibilidade de realização dessa predição ou dessa missão que tem sido transmitida dia após dia, ano após ano, segundo a segundo, só acontece através da força da união congregacional, que deve ser o nosso norte e que deve ser a nossa maior força. E aí aparece a pessoa dos devotos, fala-se aqui 2, 3 vezes na presença de um devoto, da associação com um devoto puro. O que é esse devoto puro? É sim um devoto que atingiu um nível de consciência transcendental mais avançado do que de todos nós aqui. Para citar aos meninos que vieram hoje pela primeira vez, o maior exemplo que nós temos de um devoto puro na época em que vivemos é Prabhupada, o autor desses livros. Então ele através das dezenas de livros que ele deixou, alguns bem fininhos, fáceis de ler, a gente consegue se vincular ao ensinamento que ele trouxe para o Ocidente e fazer isso de uma maneira gradual. E buscando isso através também do encontrar do mestre espiritual. E aí, nesse momento, eu peço inclusive um parêntese. Ontem foi o aniversário de Navantari Swami, o mestre espiritual de muitos de nós, e é uma pessoa com uma conduta exemplar, é alguém com muito conhecimento, com muita noção, mas acima de tudo muito humilde. É alguém que não perde a oportunidade de se reinventar a partir do amadurecimento e do desenvolvimento do conhecimento transcendental. E por que para mim é tão importante falar isso? Porque muitas vezes eu já vi em aulas, em palestras de Maharaj, ele dizendo: em tal época eu agia de tal maneira, eu fiz de tal forma. Mas hoje eu percebo que
porque eu estava equivocada. Eu hoje percebo que não foi a melhor maneira. E como a gente pode dar a devida importância de uma autoridade dentro de uma associação, dentro de uma congregação em nível mundial, que se senta e diante de uma assistência, diante de uma plateia, e não só de uma plateia presencial, porque hoje em dia os recursos tecnológicos estão aí, tudo está registrado e tudo está postado, e se retratar e se reinventar dentro do seu amadurecimento, da sua compreensão espiritual. A partir do momento que nós vemos que uma autoridade faz isso com tanta humildade, com tanta clareza, com tanta assertividade, por que não sermos nós capazes de também fazer isso, de nos reinventarmos e de nos retratarmos e de nos reconfigurarmos dentro do cenário da vida que nós estamos? Na verdade, o serviço devocional, ele, para mim, me salvou e me salva todos os dias. Cada vez que a congregação da qual eu faço parte me oportuniza qualquer serviço, qualquer mínima oportunidade de servir, eu recebo isso como uma oportunidade de me salvar, de me fazer uma pessoa melhor. Por isso é tão importante que cada um de vocês, tanto quanto possível e tão rápido quanto possível, encontrem a sua pilha de panelas. Aquela pia de panela que vai fazer você ficar feliz se conectando com Cristo. Procurem a sua pia de panelas. Façam isso. Experimentem essa felicidade quase que inexplicável, porque em 2006 isso para mim era algo inexplicável. Se envolvam. Enxerguem o seu próximo, o seu irmão espiritual, o seu colega de congregação, o seu co-partícipe, essa pessoa que participa desse momento congregacional com você, como alguém que também tem suas fragilidades, que também tem seus desafios. Conviva adotando permanentemente uma atitude amorosa para com eles. E ser amoroso não tem nada a ver com ser complacente, nem cúmplice de qualquer coisa, nem conivente, nada. Mas o amor, ele existe nas atitudes que podemos ter uns para com os outros. Encontrem essa pia cheia de panela para vocês experimentarem a alegria, né? E eu estou dizendo, não vão lavar a louça não é isso que eu estou dizendo, encontrem o seu momento, encontrem o seu link com a alegria que o serviço devocional oferece. E sejam sempre muito bem-vindos. Para que a Ishwan Prabhupada continue concretizando as suas ambições, as suas lindas ambições de se espalharem, de serem uma casa aberta para todos que aqui quiserem entrar, e não apenas ser uma casa, que sejam aquilo que esse templo é para mim, um lar, é meu lar, não é minha casa. E acho que é fácil entender a diferença entre uma coisa e outra. Então, para que esse templo seja o lar de vocês e que se faça lar para todos que um dia quiserem entrar por essa porta. Eu agradeço, peço imensas desculpas. Pergunta no Instagram? Não. Ainda não. Então, daí por quê? Tá ok? Tá ok. Tá ok? Então vamos. Bom, mas de qualquer maneira eu gostaria de abrir espaço. Agradeço. Tem tempo ainda. Tem muito tempo ainda. 25 minutos. Vamos ver o que. Vou abrir espaço para que vocês coloquem. Mais uma vez peço desculpas se eu tiver cometido alguma falha, se eu tiver cometido alguma ofensa, mas queria que vocês dessem o contributo de vocês nessa nossa partilha,
porque na verdade eu não tenho a erudição de tantos devotos que vocês vão ver sentados aqui nesse lugar. Mas me foi dada a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha realização, da minha experiência nesses poucos anos. E acho, inclusive, muito válido, porque o que a direção do templo fez foi dizer: ô Peixe, você pode, tenha. Mas eu também estou aqui para dizer: vocês podem. As meninas que também têm mais experiência, os jovens que têm uma vida inteira de vivência na consciência de Cristo. Nós temos Ariaraj, Haridasa, Nityananda, Damodara, Nandini, que são Ariaraj e Haridasa, que são Bhakshastras, que têm instrução muito mais elevada do que a minha, né? Todos podem, então procurem se envolver nesse serviço. Satyananda é uma pessoa que tudo que ela toca floresce, viceja, porque é uma pessoa de 1001 talentos. Imagine quanta realização ela possui e que ela podia estar aqui, no meu lugar, partilhando com a gente e enriquecendo a nossa experiência. Então, hoje a minha fala é de boas-vindas a todos nós. Que bom que nós estamos juntos de novo, mas de também chamar para que vocês, Harishwari, que é Bhakshastri, já deu aula, coordenou um programa com as devotas, que ela tá ali num outro pedaço da pia de panela dela, que ela também encontrou, ajudando dentro do altar. Então, mas são pessoas que têm muito conhecimento, que têm uma bagagem incrível, cada um com o seu jeitinho de falar, cada um com a sua forma, e de repente o jeito que eu estou falando pode dar algo que desperte algo de bom em você. Mas elas têm muita coisa a partilhar. Tem muitas coisas a dizer. Então se sintam estimulados. Revati, que também é uma pessoa com muita vivência. Então, se sintam estimulados e se sintam convidados a procurar a administração do templo e se prontificarem a dizer: olha, eu não sei muito bem quanto eu posso ajudar, mas eu quero ajudar. Eu quero compartilhar o que eu vivi e o que eu vivo com as pessoas que chegaram. Mais uma vez, muito obrigada. Peço desculpas e nesse momento eu abro para perguntas, contribuições. Puxão de orelha também vale. Tá valendo. Vale quase. Hare Krishna. Srivasa Pandita, Haribol. Hare Krishna. Bom dia a todos. Bom dia. Achei interessante quando você fez a pergunta para como você, a forma de se associar, o que é que isso importa para você, a questão da associação, tem mais ou menos assim. Eu costumo falar, às vezes, com as pessoas, e você não consegue ver a presença de Deus senão nas pessoas. Né? Quando você entra naquela questão da filosofia, do imaginário, na nossa teologia fala muito da questão do impersonalismo, é difícil você realizar esse Deus assim, onipresente, onipotente, que está lá nos céus, senão nas próprias pessoas. Então a associação ela é muito relevante, importante a você realizar Deus na sua vida. Quando você passa a ver as pessoas com amor, como você estava falando, quando você passa a tentar ver Deus nas pessoas e
para você ver Deus na pessoa, você precisa se associar com pessoas que têm defeitos, como nós não temos defeitos. Né? A gente tirar aquela ideia das pessoas perfeitas e ver que para além dos olhos bonitos do Parama, ele tem alguns defeitos. Né? Essas coisas, você consegue ver Deus nas pessoas desse comando. Você realizar Deus de uma forma que vê que a pessoa tem defeito e você realizar isso naquela pessoa. Porque é muito mais fácil do que aquele Deus, né, teísta, aquele Deus que está lá no céu. Né? Então, assim, se associar tem uma representatividade muito grande nessa realização, nesse realizar Deus. Jesus ele até falava que amai-os, uns aos outros como eu os amei. Então, assim, essa é uma questão que eu falar da associação, o quão importante é a associação para a gente realizar Deus na nossa vida. Exato, até porque assim, nós temos a dificuldade de, se o nosso objetivo é transformar a nossa vida em uma permanente e constante relação com Deus, é difícil eu pensar em quem eu não estou vendo, pensar o tempo inteiro em quem eu não estou vendo. Na nossa vida, tem aquele ditado que diz: quem não é visto, não é lembrado. Né? Ou, às vezes, a gente passa um tempo frequentando um determinado lugar e vai para a festa e estabelece uma convivência com o pessoal que anda naquele mesmo lugar, naqueles mesmos dias da semana. Aí tem os points da semana, né? Eu sou do tempo do domínio público, lá na Praia de Iracema, perto ali do Dragão do Mar. Então, toda sexta a gente ia para o domínio público. As caras eram as mesmas. A gente se via toda sexta-feira, a gente ria das coisas. Às vezes uma música tocava e a gente se lembrava de estar todo mundo junto numa rodinha, dançando ali. Essas conexões acontecem a partir dessa presença material. Mas quando a gente pensa, como é que eu vou trazer a presença de Deus para mim o tempo todinho? E aí Deus, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, nos oferece permanentes e fartos meios da gente se conectar com Ele. Mas, de fato, a associação devocional, ela é um lembrete permanente. E a associação devocional pautada no amor é muito mais forte. Entretanto, o que é o amor? Uma vez, eu tenho uma historinha bem curtinha para eu contar sobre o Cal, que quando ele era pequeno, bem pequeno, ele tinha uns 5 anos por aí, e eu dei uma bronca nele pesada. Nossa relação, uma bronca pesada com o Cal, que é um negócio atípico, mas eu dei uma bronca séria nele. Glaucia que sabe como é que eu crio o Cal, que não era gritando, não era, mas dei uma bronca e chamei para o papo reto. E ele chorou. E aí eu fui ter uma conversa com ele, do alto dos seus 5 anos, sobre o que é o amor. E eu perguntei para ele o que é amor. E ele disse: amor é dar carinho, é dar um abraço, é dar um beijinho, é fazer dormir abraçadinho de conchinha. Amor é brincar. E aí ele foi ficando encurralado, porque ele entendeu a minha pergunta do alto dos seus 5 anos. Eu digo: sim, o que mais é amor? Aí ele, quando ele se rendia pequenininho, ele fazia assim. Ele baixava os ombros como quem diz: tá, você me pegou. Amor também é dar bronca quando a gente faz coisa errada, mamãe. Amor é dizer que você não pode fazer tudo o que você quer, mamãe. Amor é botar de castigo às vezes, mãe, e tirar o celular porque eu estou muito tempo no YouTube.
Ele ali, ele se rendeu, ele estava encurralado, porque ele sabia que o que eu fiz naquela bronca, que eu não me lembro, se eu não me lembro que dei a bronca, quanto mais ele lembra, porque era a bronca, lembra não, né? Mas ele se rendeu, porque ele entendeu que o amor era aquilo. Mas o que a gente também lembra? Que nessa relação congregacional amorosa, existe como eu vou exercer esse amor da reprimenda, esse amor da correção. Prabhupada é que diz, né? Elogie em público e corrija reservadamente. Então, amorosamente, eu posso... Shivasa Pandita elogiou os lindos olhos de Paramakaruna publicamente. Mas Srivasa Pandita não enumerou nenhum defeito de Paramakaruna. Apenas disse que tem. Ele pode nem conhecer. Ele pode nem saber que tem defeito. Só disse que tem, porque é provável, né? Capaz de ter. Pois não, Prabhu. Gostei muito da palestra, porque ela veio de encontro quando eu estava cantando aquela palestra. Eu estava pedindo serviço devocional a Krishna, porque eu aprendi que não existe nada mais prazeroso do que servir a Krishna. Assim como a senhora aprendeu, quase todos aqui já fizeram serviço para Krishna, e nós sabemos quanto dá prazer servir a Krishna. Não existe prazer. E com a palestra da senhora, mais uma vez eu vi a presença do Espírito Santo no coração de cada um paramático. E já que a gente não pode, assim, não estar tão próximo assim, a ponto de fazer um serviço grande para Krishna, ser um grande palestrante, ou ser um grande devoto, ou ser fazer uma caridade muito grande, já que a gente não tem essa facilidade ou esse dom, a gente pode fazer um serviço devocional para Krishna, pelo amigo, pelo irmão que está do seu lado, porque Paramatma está dentro dele. O Espírito Santo está dentro dele. Você servindo a ele, você está servindo o Espírito Santo que está dentro dele. Por isso eu fiquei bastante grato com o que o Dr. Ciro falou, com o que a senhora falou. Muito bom o crescimento espiritual. Eu agradeço. Pois não, Ricardo. Esse ponto que você tocou, falando do Calvin, sobre essa questão da resiliência, que ela vem através do homem assumir a responsabilidade. E o que torna a pessoa um adulto responsável não é ter responsabilidade, é assumir ela. E às vezes a responsabilidade pode ser amarga, porque o fruto que a gente planta, ele é amargo. Mas o que torna a pessoa uma pessoa resiliente, uma pessoa altruísta, é encarar a responsabilidade com os peitos e assumir isso, não reclamando, não se desfazendo, mas se preparando isso, porque às vezes assumi-las nos faz sofrer. E o sofrimento não é simplesmente para nos causar dor, porque essa dor é meramente psicológica. Então, se fizermos com que essas responsabilidades façam parte da nossa construção para Deus, ela não se tornará mais um problema. E não vai ser um sacrifício. É engraçado. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com aquele momento. Eu vou dizer uma frase que todo mundo vai se lembrar. Peraí, assim. Só mais 5 minutos. Todo mundo sabe o que é isso, né? É a procrastinação, é a gente tentar arrumar desvios. Esse sofrimento que decorre da gente assumir as responsabilidades, né? Não é só ter uma responsabilidade, mas assumir, pegar, né? Chamar para si, não precisa ser um processo sofrido, pode ser desafiador. Existe o outro ditado que diz, né? A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muitos de vocês já devem ter ouvido Porque isso. o sofrimento é um estado de consciência. É um estado de consciência, essa coisa do arrastar a corrente, e é isso.
E dentro do contexto da associação devocional, é isso, procurarmos agir amorosamente, respeitando a boa etiqueta de conduta, assumirmos as responsabilidades, entender que para cada indivíduo vai haver a sua pia cheia de panela, o seu modelo, a sua qualidade, vai haver aquilo que vai te aproximar, te vincular ao serviço devocional. Entender que você pode ser, a sua ação amorosa e a sua presença também é serviço devocional. Quantas vezes na vida de vocês já se sentiram num momento em que você não tinha forças para lidar com determinadas situações e do nada alguém aparece e te diz uma palavra que seja. Eu também tenho uma historinha bem curta, sei que ainda tem alguns minutos, eu vou contar para vocês, vocês vão entender como é bom enxergar Krishna nessas sutilezas. Eu passei há muitos bons anos, eu estava passando por uma fase muito complicada na vida, mais uma delas, enfim, como é de todos nós, né? A vida de todos nós. E eu vinha dirigindo no carro, já era tarde da noite, e eu vinha chorando sozinha dentro do carro. O carro não tinha nem um pensamento do carro que ainda. E eu vinha no carro chorando, pensando, meu Deus, o que vai ser e tal. E vinha chorando. E paro com o sinal vermelho. E eu não gosto muito de andar em ar-condicionado no carro. Eu estava com os 2 vidros do carro aberto. E vem um rapazinho daqueles que limpa o carro. E ele nitidamente era uma pessoa em situação de rua, num nível de vulnerabilidade muito grande, e que poderia, em muitos momentos na sociedade em que vivemos, gerar o quê? Medo. Eu estou de janela aberta, né? Mas aconteceu uma das coisas mais lindas e é uma lembrança preciosa que eu tenho na minha vida. Ele veio se aproximando e ele me viu chorando. Aí ele deu aquele jato de água no vidro do carro e limpou o para-brisa do meu carro. Aí olhou para mim e disse assim, você sabe que vai passar, né? Vai ficar tudo bem. E aí eu fui procurar a moedinha e ele disse, não. E foi embora. Ele, ali, aquela pessoa, disse tudo que eu precisava ouvir. Mas não só porque ele disse palavras que podem ser nada mais que palavras para qualquer um, mas porque o olhar dele disse mais do que qualquer coisa as palavras que ele proferiu. Então, que nós também possamos ser, né, atitude de amor, que a gente e naquele momento, hoje, com o pouco conhecimento que eu tenho acerca da Suprema Personalidade de Deus, eu digo que ele ali foi um enviado especial para me dizer naquela hora, tarde da noite, o que eu precisava ouvir. Então, sejamos cada um de nós, no mundo em que a gente vive, no grande mundo, dentro da nossa família e na congregação da qual fazemos parte. Sejamos enviados de Krishna uns para os outros, nos amparando reciprocamente, nos incentivando mutuamente, sendo aquele cochicho, aquela conversa de pé de orelha para dizer, olha, vacilou nisso, não foi muito legal, mas vamos melhorar, estamos juntos. Sendo o abraço apertado, o aperto de mão, sendo aquele que vai arear as panelas, descansar, sei lá. Mas o que seja, o que for. No mais, alguém mais tem alguma contribuição a dar, por favor? Oi. Achei muito oportuno esse verso dessa respondendo, porque eu não li esse livro, que é O Grande Panda e o Pequeno Dragão, mas me chegou uma partezinha, um trecho, e eu achei muito precioso.
companhia, disse o Pequeno Dragão. E aí eu estava numa fase muito de eu sou uma buscadora, digamos assim. Mas eu estava naquele momento de dizer, acho que no final das contas é fechar o quarto, ficar sozinha, você e a consciência divina, sagrada, e tentar fazer uma conexão. Eu estava mais nesse momento. E aí foi quando eu tive o convite de vir para cá. E uma fagulha acendeu, eu acho, porque no final das contas é isso também, recolhimento, mas é também a companhia, é estar junto a segunda coisa foi o mantra, né? Eu gosto desse mantra em conjunto, eu acho que vibra melhor dentro da gente. E aí eu acho que fechou tudo começou, né? O ano. Tudo que a senhora falou, eu quero agradecer a companhia de cada um aqui, especialmente hoje, a sua, sempre. Eu que a verdade, às vezes, quando nós nos fechamos, nos recolhemos, nós podemos cair na grande armadilha de nos cairmos no império da nossa mente. E a nossa mente, ela nos afasta da transcendência. A bem da verdade é essa. Que a nossa mente, ela quer o ego, o falso ego. Porque o legítimo eu não sofre de fato com as intempéries do mundo material. O nosso eu verdadeiro, ele não, nada disso aqui, deveria dizer, nada disso aqui não, nada desse mundo, esses conflitos irracionais, os desejos que às vezes nós temos e que nós... O que é que faz uma pessoa que sabe que não pode comer açúcar, assaltar a geladeira de madrugada e tomar no gogó meia lata de leite condensado? Vai morrer a pessoa. E se a mente dessa pessoa dizendo, cara, mas você quer isso? É tão gostoso. Poxa, Leone, né? Porque meu nome espiritual é Golpeixe, mas quem, nessa hora é a Leone, viu? Poxa, Leone, mas é tão gostoso. Mas eu não posso. Mas, cara, só uma vezinha. São essas armadilhas. A solidão, às vezes, faz com que a gente esqueça o que é essencial. Porque a nossa mente, quando a gente não tem com quem compartilhar, a gente começa a conversar com a gente mesmo. E às vezes a voz que fala é a voz da nossa mente. Tivassa pode estar lá. Só uma tenda com relação ao que eu estou falando. Atman, ele não queria lutar. Eu estava aqui, ele não queria lutar, porque só que Krishna disse, todos nós temos uma natureza. Então, ele queria ir para a floresta e meditar. E Krishna, sabendo da natureza dele, que era uma natureza chata, que era uma natureza de guerreiro, o que ele ia fazer? Ele ia lá na floresta e ia juntar os aspectos lá e ia formar um sindicato, que até era uma confusão. Né? Por conta da natureza da pessoa. Então, todos nós temos a nossa natureza. Uns têm natureza de, por exemplo, no meu caso, eu gosto de ação, eu gosto de mexer, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer. Eu passei um dia lá em Guararama, eu no Parama, lá, eles estavam fazendo limpando o lago, né? Porque é da minha natureza estar mexendo nas coisas. Né? Eu tenho essa natureza. Então, por mais que eu tente fugir disso, para onde eu vou, sempre vai ter isso me seguindo. Então, se a sua natureza, você tem que se descobrir no serviço devocional, como eu estou falando, e ver o que é, qual é o que é que se encaixa perfeitamente para você. Porque você se isolar, né? Às vezes não condiz com a sua natureza. De repente essa natureza é a natureza mais recolhida, Mas se você não tiver essa natureza, isso é um problema.
isso vai lhe causar um problema pior. Né? Então, tente descobrir o que é realmente a sua natureza, se é de edição, se é de ação, se é de serviço. E ache um tipo de serviço, porque certamente é bem melhor para a gente executar a nossa verdadeira natureza. E porque dentro do momento em que a gente está, o que pode ser difícil é isso. Ontem eu ouvi a seguinte frase: há uma diferença entre solidão e solitude. E às vezes todos precisamos de um momento de reflexão, de recolhimento. A vida não é uma festa, não é um oba-oba de estar todo mundo junto. Às vezes a gente precisa do recolhimento. Mas aí vem o centro da questão. Como a gente vivencia os momentos de recolhimento. E sim, estar aberto à possibilidade do encontro com o outro pode nos dar uma dimensão completamente de tudo que a gente viu, provou e viveu até agora. Nós, enquanto congregação, enquanto Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, nós procuramos apresentar para nós mesmos, reafirmar a nós mesmos e apresentar àqueles que recebemos uma outra perspectiva acerca do que é estar aqui e agora. Bom, o tempo está esgotado, não é isso? Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Muitíssimo obrigada, Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada.